Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre backups. Vamos entender aí como é que funciona um backup de database. No Postgres, a ferramenta que nós utilizaremos aí para fazer os nossos dumps, o nosso backup, vai ser o pgdump. Tudo bem? Eu vou estar trabalhando aí com o usuário Postgres, mas eu poderia estar trabalhando com qualquer outro usuário. Lembrando que se eu estivesse trabalhando com outro usuário, eu teria que definir esse usuário através do parâmetro -u. Uma informação interessante é que um dump nada mais é do que a estrutura do nosso database em formato de comandos SQL. Então, lá dentro de um dump de um database, vai ter lá dentro do arquivo, vai ter toda a estrutura de comandos que vão recriar o meu banco de dados. Então, eu vou fazer um dump simples aqui, de um database que eu vou chamá-lo de heartbeat.app, que é um database que eu tenho aqui de teste. heartbeat.app, e vou direcioná-lo aí para dentro de um diretório que eu queira salvar o meu dump. No caso aqui eu vou deixar ele dentro do próprio backup, né? Então vou definir aqui o nome, heartbeat.dump. Salvei. Feito isso, ele criou o arquivo. Se eu acessar esse arquivo, eu consigo perceber que a estrutura ela é nada mais, nada menos do que os comandos SQL que recriam minha base, né? Então, dentro dele vai ter lá um create table, vai ter lá um create sequence, create view, create function e etc. E se eu observar aqui, as inserções, né, os meus registros, eles vão estar utilizando aí o comando copy. Ou seja, o copy é o que vai ficar encarregado de inserir os registros para o meu dump. Eu posso utilizar uma maneira diferente, que é em vez do copy, utilizar o insert. Mas qual que é as vantagens e desvantagens de utilizar o copy? A vantagem de se utilizar o copy é que o copy ele é muito mais rápido no momento de uma restauração para ser feito do que o insert. Ele vai fazer uma restauração muito mais rápida do que o insert. Tudo bem? Só que a desvantagem do copy é que, se em qualquer uma dessas linhas estiver algum erro que o Postgres não consiga tratar, ele não vai inserir nada referente a essa tabela. Então, se por acaso aqui, nesse último registro, um campo desse estiver faltando ou estiver num formato diferente do que ele está esperando, nenhum registro da tabela TB histórico vai ser inserida. Ela não vai inserir nenhum registro dentro da tabela histórica. Essa é a única desvantagem, tá? Então nós vamos sair aqui agora e vamos fazer um pgdump utilizando o insert. A única mudança é simplesmente adicionar a opção insert, né? Então eu vou inseri-lo. Então se eu visualizar agora um insert, eu vou observar que a estrutura é a mesma, ele vai criar tabelas, vai criar sequences, views, etc. E o insert vai ser o que ele vai usar no lugar do copy, né? E quais são as vantagens e desvantagens de se utilizar o insert? A desvantagem de se usar o insert é que ele é muito mais demorado do que um copy. Por quê? Porque ele precisa, para cada linha dessa aqui, fazer uma verificação de integridade, né? Ele precisa avaliar se tudo está certo, então ele tem uns ifs a mais, então ele demora um pouco mais para poder liberar um registro. Tudo bem? E a vantagem dele é que, se por algum motivo um insert desse tiver com problema, tiver mal formatado, mal inserido, o campo tiver diferente, somente ele que não vai ser registrado, os outros serão registrados sem problema nenhum. Então, neste caso aqui, se essa linha tivesse com problema, os outros registros estarão sido, né, registrados, mas este não. Tudo bem? Essa é a única vantagem e desvantagem em relação ao copy. Eu particularmente prefiro sempre trabalhar com copy, porque o copy ele é muito mais rápido, né? Então o restore dele vai ser muito mais rápido. Uma outra coisa que a gente tem que observar é que no início do nosso dump, nós não temos definido aqui, ó, qual é o database, ou seja, nós não sabemos para qual database ele vai inserir esses dados. Né? Por padrão, ele já presume que eu vou definir qual banco de dados eu vou querer fazer o restore. Então, na hora que eu vou fazer o restore, eu defino qual é o database que eu quero fazer o restore. Então, ele presume, no caso, que o database já estará criado. Beleza? Eu posso já criar um insert onde eu defina que esse database já está criado? Posso. Eu posso, ao utilizar aqui o pgdump, definir que ele faça a criação
do database. Então, ele vai criar aí um dump e já vai definir aí qual é o database, né? Então, ele vai criar um database e depois ele vai conectar-se a esse database para fazer, né, as ações que tem que ser feitas. Tudo bem? Uma outra coisa interessante no pgdump é que em vez de eu fazer aí o dump, né, o backup de toda a minha database, de todo o meu database, eu posso fazer o backup somente dos meus registros. Eu consigo fazer tudo isso. Então eu vou fazer aqui agora um dump utilizando somente os registros, né? Então eu vou fazer aqui um dump utilizando aí a formatação do tipo insert, onde ele vai ter somente os registros, né? Então, se eu observar o meu dump agora, ele tem somente os registros que precisam ser inseridos. Ele não tem aqui nenhuma estrutura. Ele não tem nenhum aqui create table, create view, create sequence, não tem nada disso. Ele tem somente a estrutura, os registros, somente os registros. Posso fazer utilizando o insert, como eu posso fazer utilizando o copy, né? Basta eu remover o parâmetro do insert. Tudo bem? Lembrando que o copy ele é muito mais rápido do que o insert. Beleza? Então essa é uma das formas de se fazer aí o dump. Só que qual é a desvantagem que nós temos aqui? É que o arquivo, né, os diretórios dentro do nosso backup, os arquivos dentro do nosso backup, eles estão todos no formato de texto plano. Então qualquer um que quiser visualizar as informações que estiverem dentro desse arquivo, ele consegue visualizar os dados ali. Às vezes, para mim, isso não é importante. Isso é importante, eu não quero que a pessoa visualize, porque ela pode alterar e na hora de um restore, aquele dado está alterado. Então, eu posso fazer um dump de um formato diferente. O Postgres, ele trabalha com vários formatos, né? O texto plano normal, que é esse default que a gente usou. Ele trabalha no formato de diretórios, que é um formato que é um formato que trabalha, né, até com mais de um processo, com mais de um processador, né? E ele também trabalha aí com o formato custom, né, que é um formato binário. Os dados serão armazenados dentro de um formato binário. Então, se eu fizer um pgdump aqui, eu posso defini-lo para um formato binário. Então vamos fazer ele para um formato binário. Para eu fazer com que ele gere um arquivo no formato binário, basta eu definir o parâmetro menos F maiúsculo C minúsculo. Dessa forma, ele vai criar um arquivo num formato binário. Beleza? Tanto que ele vai me avisar que é um formato binário. Aí vocês podem observar que ele está num formato diferente. Algumas estruturas, algumas coisas nós conseguimos visualizar. Porém, a estrutura, os dados, os registros vão estar num formato binário, né? O arquivo vai estar no formato binário, o que dificulta a sua modificação. E além de uma outra vantagem que o formato binário nos oferece, é que ele tende a ser menor que um arquivo de texto plano normal. Quanto maior é o nosso database, menor ficará o meu arquivo binário em relação a um arquivo de texto, né? Então eu posso estar trabalhando com formato binário, ele é um formato também muito usado e ele tem a vantagem de ser menor em relação a um dump de texto plano, tá? Agora nós vamos falar aí sobre o formato de diretórios, né? O formato de diretórios, como eu havia dito, ele aceita ser paralelizado, né? Então nós vamos fazer aqui, a primeira coisa que nós devemos fazer no formato diretório é definir um diretório. Então eu vou criar um diretório qualquer aqui, vou chamar de full, tá? Então agora eu vou fazer um pgdump, vou definir o formato de diretório, apontando para o meu database, né, que é heartbeat.app. Só que em vez de eu definir a saída para dentro desse diretório, eu vou definir um file name, né, definir um nome de arquivo para ele. Dessa forma, ele vai criar um diretório, ele vai colocar, né, dentro do diretório full que eu acabei de criar, toda a estrutura de diretórios conforme o formato definido, que no caso foi de diretórios. Então ele fez aí a criação de um formato de diretórios. A vantagem de se trabalhar com esse formato de diretórios
é que eu posso paralelizar, né? Eu posso mandar o dump ser paralisado. É claro que isso vai ser muito mais rápido, né? Porque ele vai utilizar todos os processadores possíveis. Então vamos fazer um teste aqui, utilizando paralelizar. No caso eu vou utilizar um core só, porque é o que a minha máquina tem. Mas se tivesse mais de um core, ele ia utilizar todos os outros cores. Tudo bem? Então dessa forma, ele criou aí um formato de diretório dentro do diretório full2, que foi, no caso, utilizando o job 1, o J1, que seria o equivalente a utilizar um core, mas eu poderia ter definido mais de um core e ele ficaria muito mais rápido, que estaria paralelizado. Tudo bem? Uma informação que nós devemos falar e não pode ser esquecida é que um dump de database, que é o que nós fizemos aqui agora, ele não salva roles, usuários e tablespaces. Então, os usuários, as roles e as tablespaces, elas têm que ser salvas separadamente, porque um dump de database não as salva. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima.